João Batista conquistou a medalha de ouro. Tivemos representatividades, a PAB participou da dança folclórica. E é isso. A questão do turismo que envolve a praia, ela sempre tem correlação com o esporte. Sempre tem. E sempre vai ter. Quero aqui parabenizar a condução e principalmente a Secretaria de Turismo pelo excelente encontro dos amigos. Acho que o local ficou adequado, bonito, o pessoal se sentiu prestigiado, infraestrutura exemplar, tanto ali quanto no Baile do Servidor, o qual estive presente, pude presenciar a qualidade do evento que estava lá. E encerrando a minha fala, eu acho que é importante destacar a quantidade de obras que está sendo feita no nosso município. Todo bairro que a gente passa tem uma obra do nosso município. Iniciou o asfalto do bairro da Lagoa, Parque Linear, o vereador Maicon esteve lá e também conferiu que está próximo do término, né, vereador? Vai ficar uma obra muito agradável para os nossos munícipes e turistas. E lembrando, vereador Matheus, Bigo e os empresários aqui presentes, que dia 31 agora de maio se encerra a obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda. E nós temos uma ótima oportunidade, vereador Sandro, o senhor que tem uma empresa, um PJ bem consolidado no município, em fazer a doação de até 6% do seu imposto de renda para a Secretaria de Assistência Social, o qual não é para a Secretaria, mas sim para os fundos municipais, tanto FIA quanto Condicap, para aportar em projetos sociais que desenvolvam a parte social do nosso município, a parte esportiva, a parte de integração, que realmente são essas ações, vereador Maico, que realmente engrandece as secretarias. Obrigado, fiquem todos com Deus, boa noite. Com a palavra o vereador João, por 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente e os que nos assistem pela TV Câmara. Venho aqui falar sobre os requerimentos aprovados, né, nessa casa, referente ao Fundeb, para a gente levar esclarecimentos à população, né, de todo o valor, que é um valor bem expressivo, que chega para o nosso município. O outro requerimento é referente à obra da avenida ali em frente à MS Pet, a empresa, que é uma obra que já está parada há mais de um ano, até, segundo comentários, informações, é uma obra que foi até embargada pelo Instituto do Meio Ambiente aqui de Balneário Pissarras. Então, a gente vem querer esclarecimentos para trazer para toda a população essa questão daquela obra que se arrasta há mais de um ano, né? E é uma obra, na verdade, bem importante para aquele bairro, para aquela localidade, porque logo a Artéries vai trocar o sentido, né? Deixar só sentido único, entrada na cidade. Então, o pessoal do interior precisa muito da entrada ali para as localidades do interior, né? Vamos aguardar toda a documentação do Executivo em relação a isso. Sobre a rua João de Deus Carvalho, né, é uma história já longa, aquela obra, e agora, semana passada, eles tinham até arrancado um calçamento que já estava pronto ali, numa área próxima onde ficam alguns pescadores, parece que esqueceram de fazer o estacionamento ali, e agora eles começaram a calçar o outro lado da rua, só que sem o piso tátil, que é uma obrigatoriedade que está em projeto, é acessibilidade, isso
enfim, não tenho o que discutir e, sinceramente, eu não sei o que está acontecendo ali. Eu até vou encaminhar um ofício para a Secretaria de Obras, cobrando esclarecimentos referente àquela obra, o projeto, e também sobre a fiscalização, a empresa que está fiscalizando aquela obra. Porque é impossível o que está acontecendo ali, é vergonhoso, é um descaso com aqueles moradores, aqueles comerciantes daquela localidade. Nesse último sábado, eu fiz o gabinete itinerante, lá no bairro Nossa Senhora da Paz, na parte da manhã. Foi um sucesso o gabinete, até teve a presença da vereadora Drica lá também, passou por lá. Muitos moradores daquela localidade, comerciantes também, deixaram bastante demanda. Nas próximas sessões eu vou estar fazendo as indicações aí para o Poder Executivo. As principais demandas que tem ali, que o pessoal pede, é a iluminação naquela praça do ginásio Quincaludo, no ginásio Figueirão, que à noite começa a parar moradores de rua ali, pessoal usando drogas, fica perigoso porque tem crianças naquela região, tem idosos, tem pessoas de bem, caminhando, fazendo seu exercício, que não pode utilizar aquela praça por conta da iluminação que foi retirada dali. Bocas de lobo naquelas ruas, muitas das ruas foram feitas lombadas, acabou tirando o acesso da água seguir para as bocas de lobo, então precisa ser, se vai ser feita lombada, faixa elevada, precisa ser recolocadas, as bocas de lobo por conta da chuva, senão a água fica empoçada na frente das casas ali das pessoas. Nas próximas semanas vou estar passando nas minhas redes sociais onde será o próximo gabinete itinerante. É um gabinete mais próximo da população, muitas pessoas não gostam, não podem vir até a Câmara, então a gente leva até as pessoas ali onde está fazendo sua correria do dia a dia, já passa ali, já deixa a sua demanda e a gente leva toda essa demanda para o Executivo. Em relação também, lá no bairro Itacolomi, várias ruas com mato alto, a empresa terceirizada não dá conta de fazer toda a limpeza urbana no nosso município, a gente precisa, o Executivo precisa verificar essa licitação, numa próxima licitação, colocar mais pessoal para atender, porque a cidade está crescendo, a gente precisa de mais funcionários para atender toda a nossa cidade. Porque se não começa lá na divisa com a Itajuba, chega na metade do Itacolomi, eles vão seguir para cá, mas as primeiras ruas... Só mais um minuto, por favor. 30 segundos, vereador. As primeiras ruas do nosso município já começa a crescer o mato novamente. E só para encerrar também, quero desejar aqui também já antecipado, um feliz Dia das Mães para todas as mães aqui de Balneário Pissarras, que se dedicam com muito amor, carinho, e que fazem parte do crescimento do nosso município aqui de Balneário Pissarras. Então, quero desejar um feliz Dia das Mães a todas vocês. Desejo uma boa noite e fiquem todos com Deus. Com a palavra o vereador Gleber por 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a todos que estão aqui presentes, aos senhores que estão nas suas casas nos vendo e ouvindo. Eu gostaria de começar falando sobre a minha indicação esta noite sobre a implantação de um centro de diagnóstico por imagem em nosso município. Uma vez mais eu trago esse assunto devido à tamanha importância, vereador Sandro, desse projeto para o nosso município, onde vai atender de uma maneira equânime os nossos munícipes que precisam ter um exame de imagem para que o seu médico ou aquele que o acompanha possa definir um diagnóstico para um tratamento efetivo dos seus problemas, conversei com o secretário de Saúde sobre esse assunto e tudo que permeia esse assunto, e ele concordou comigo. Ele foi favorável às minhas colocações, ele entende essa necessidade.
e eu disse ele mais uma vez, nós precisamos nos organizar. E isso vai além de legislativo, isso vai além do executivo. O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos sentar e conversar a real necessidade de implantar no nosso município um centro de diagnóstico de imagem. Porque é lamentável as pessoas ligarem para vocês chorando, em pranto, dizendo que tem um exame para fazer e nunca chamam, e você tem que passar isso para o secretário de saúde para tentar intervir, para isso fazer acontecer o mais rápido. Eu acredito que os senhores vereadores já tiveram, em algum momento, já foram abordados sobre isso em algum momento. E eu gostaria de terminar essa fala sobre esse assunto citando o artigo 196 da Constituição Federal. O artigo 196 da Constituição Federal brasileira estabelece que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantindo através de políticas sociais e econômicas que visam reduzir o risco de doença e garantir acesso universal e igualitário a serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. O meu outro assunto é sobre a minha ida até Balneário Camboriú para conhecer, ou melhor, apresentar o projeto da motolância, e fui recebido lá pelo coordenador do SAMU daquele município. Me acompanhou nesta ocasião o vereador Bira, como membro da comissão da relatoria, e ali a gente pôde perceber o quão importante esse trabalho das motolâncias dentro do município de Balneário Camboriú. E projeto esse que eu quero trazer para o nosso município, para fazer acontecer no nosso município, vereador Sandro. Porque os senhores sabiam que o tempo-resposta, o tempo em que a motolância é acionada até chegar na vítima, gira em torno de 4 a 5 minutos, numa cidade dentro de Balneário Camboriú. E ali a gente pôde discutir o quanto é importante esse trabalho no auxílio às vítimas que precisam. Para os senhores terem uma ideia, no ano de 2024, a motolância do SAMU, daquele município, fez 3.400 atendimentos, sendo que 60% desse número de atendimentos foram resolvidos ali na hora, sem precisar chamar a ambulância ou sem precisar deslocar o paciente para um hospital. Ali, naquele momento, esses profissionais resolveram o problema desses pacientes ao qual foram enviados para atender. Lembrando que esse número, em comparação com o ano anterior de 2023, teve um aumento de atendimento de 39%. O que eu quero dizer com isso, senhores? O quanto isso é importante para o nosso município, o quanto esse serviço, vereador Matheus, vai trazer uma importância nos atendimentos aos nossos munícipes. E você chegar numa ocorrência e atender essas vítimas, é tudo que se quer. Para nós que trabalhamos no APH, a gente sabe o quão importante é você chegar rápido na cena para atender alguém que está preso numa ferragem, vereador Bira, para alguém que está tendo um infarto. Por isso fica aqui, 30 segundinhos. 30 segundos, vereador. Obrigado. Por isso fica aqui o meu convite a todos que ainda não conhecem aquele setor. Talvez alguém possa julgar inconstitucional, mas municípios como Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, agora Florianópolis, está trabalhando para implementar esse serviço, e também a cidade de Blumenau. Está na hora de Balneário Pissarras pensar grande, pensar para o povo. Eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe Balneário Pissarras. Não mais inscrito, senhor presidente. Por fim, não havendo mais inscritos, agradeço a presença de todos e aproveito para convocar os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 13 de 5 de 2025. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão. Uma boa noite a todos.